João 8,32 diz assim: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, nós te bendizemos e queremos nos colocar na condição de discípulos do Senhor. Precisamos aprender tantas coisas, infinitas coisas, e hoje nós estamos aqui para aprender sobre o estudo. Por isso, no nome de Jesus, nos ensina pelo Teu Espírito. Nós te pedimos humildemente. Amém. A quinta disciplina é a disciplina do estudo. Na verdade, há uma grande confusão, sobre isso, porque a maioria das pessoas pensa que sabe estudar. E há pessoas, por exemplo, inteligentíssimas, com uma capacidade cognitiva muito grande, mas que têm muita dificuldade de aprender coisas simples estudando. É interessante nós percebermos isso, porque pela observação, nós percebemos que, na verdade, essas pessoas não são incapazes. Elas não são incapazes de aprender. É que talvez elas estejam usando estratégias ou algumas lógicas para o aprendizado que estejam dificultando o aprendizado delas mesmas. Está dando uma microfonia aqui para mim. Então, irmãos, nós percebemos a primeira coisa que eu queria desconstruir na cabeça de vocês. Não é porque uma pessoa tem um pouco mais de dificuldade com o ensino, o estudo, tecnicamente falando, que ela seja menos inteligente. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Uma crítica que se é necessária fazer, e hoje eu não vou fazer isso, mas eu vou comentar, que é o sistema de educação. Durante séculos, a educação, basicamente, ela mantém o mesmo formato de séculos atrás. Então, se você pega, basicamente, um professor, a grande inovação das salas de aula hoje é o data show. Mas que, basicamente, a maioria dos professores continua usando a mesma lógica para ensinar os alunos. A única coisa que mudou foi o recurso tecnológico. Mas a maneira de instruir continua sendo a mesma. Só que as pessoas têm processos de aprendizado diferentes umas das outras. Tá? Então, o primeiro rótulo que nós precisamos quebrar não é porque uma pessoa tem dificuldade em determinada matéria de estudo que ela seja menos inteligente que a outra. Ok? Amém, irmãos? Amém? Então, tem pessoas, por exemplo, que são formados em teologia. E aí você vai conversar com aquela pessoa sobre algumas coisas da fé e você julga ela. Muitas vezes você pensa assim: nossa, mas esse irmão já é teólogo, tem teologia e não sabe uma coisa tão básica como essa. Então, duas coisas que nós temos que discernir. Uma coisa é o processo de maturação, maturidade. Maturidade tem a ver com todas as leituras que nós fazemos de vida e decisões que nós tomamos a partir dessa leitura. Estudo tem a ver com a dedicação a determinada área do conhecimento. Então, às vezes, uma pessoa não tem um estudo, mas ela é muito madura. E às vezes a pessoa tem um estudo e é também madura. Isso é muito bom, isso é melhor ainda. Mas às vezes não é porque uma pessoa estudou determinada coisa que ela tem domínio total sobre aquilo. Isso não significa que ela seja menos inteligente que a outra. Amém? Então,
Dito isso, eu quero entrar no conteúdo da nossa aula. Primeiro, eu vou só dar uma recapitulada. Qual é o propósito das disciplinas espirituais? Por que é que nós estamos estudando as disciplinas espirituais? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui semana após semana, meditando sobre esses pilares do cristianismo na espiritualidade? Então eu vou ser bem simples aqui, diante de tudo que já foi ensinado. Só quero tirar um pouco do proveito disso e fazer a seguinte afirmação: o propósito das disciplinas em relação a nós é nos transformar internamente. Amém? O propósito das disciplinas espirituais em relação a nós é nos transformar internamente. É a transformação total do nosso ser naquilo que Deus quer que sejamos. Isso é muito bom, amém? É muito bom, irmãos. Esse curso praticado, se você botar em prática essas coisas que você está aprendendo, você pode talvez ter uma resposta tão violenta dentro de você mesmo, de transformação. Talvez você chegue ao final desse ano e não se reconheça mais. É muito poderoso esse ensino que nós estamos compartilhando com você. E dentre essa perspectiva das disciplinas, de transformar totalmente quem nós somos no nosso interior, tem uma disciplina que é a que mais deixa claro isso, de todas. E essa disciplina é a disciplina do estudo. Quem de vocês já estudou algum assunto, alguma coisa, pode ser da Bíblia ou não, sem ser da Bíblia, e você não sabia, e de repente você encontrou aquele conhecimento e você falou: meu Deus, como isso é poderoso, como isso é lindo, como isso é revolucionário, como isso é terapêutico, como isso é instrutivo. É muito comum pessoas que estudam, você está estudando de repente um assunto, e muitas vezes até algo que você já julga saber. E de repente você se depara com alguma coisa que você lê, você para, e aquilo começa a entrar dentro de você e tomar uma força, um poder muito grande. Então o jejum revela quem eu sou. Mas é no estudo que se concretiza de fato a verdadeira libertação de mim mesmo. Conhecereis a verdade. O estudo não é a verdade. O estudo promove o conhecimento da verdade. Obviamente, no texto de João, trabalha um conhecimento experiencial. É algo que você conhece por experimentar. Não é algo que você conhece intelectualmente. E quem disse que o estudo que nós estamos falando aqui é sobre apenas um conhecimento intelectual? Não é. Por quê, irmãos? Qual é a origem de sermos discípulos? Discípulos é o que nós somos do Senhor. E a palavra discípulo, escolhida por Jesus para identificar os seus seguidores, tem a ver com aluno. Discípulo significa aluno. Então nós não somos qualquer tipo de aluno e não estamos em qualquer tipo de escola. Porque nós estamos estudando um livro de um professor que se faz presente em nossas vidas, enquanto nós lemos o conteúdo que ele deixou para nos instruir. É diferente. Por isso, esse conhecimento da verdade é um conhecimento experiencial. Você toca, você é tocado, você sente coisas impressionantes no seu interior, enquanto você estuda as Escrituras. Mas eu também não estou falando só da Escritura, estou falando de estudar outros conhecimentos também. Mas vamos lá. Por que é tão importante levarmos a sério o estudo? Veja bem, abra sua Bíblia comigo em Romanos 12.
Diz assim: portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero destacar a parte B do verso 2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, o que o estudo vai promover na vida de um cristão? A renovação do entendimento. Que é o que Paulo conclama a igreja a fazer. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Os irmãos estão comigo? Estão conseguindo entender? Aí eu vou te apresentar um problema bem simples que você vai entender mais fácil. Muitos cristãos, milhares de cristãos, são assíduos nas programações da igreja, frequentam todas as reuniões. Eu arrisco até dizer, falando de pessoas sinceras, é lógico, não estou considerando aqui os enganadores. Estou falando de gente sincera, que tem desejo verdadeiro de conhecer Deus. Dentre essas pessoas, milhares de pessoas não perdem um culto, participam de qualquer evento, de qualquer atividade promovida pela comunidade, mas elas não sentem na sua própria vida uma transformação assim impactante, uma grande mudança. Muitas delas até são muito interessadas nas coisas de Deus, buscam ter um tempo de oração. Muitas delas estudam acerca de teologias, de doutrinas. Muitas dessas pessoas, elas convivem com pessoas que têm um testemunho poderoso do Evangelho, e ainda assim as suas vidas interiormente não é transformada. Por quê? Porque ainda lhes falta observar a principal de todas as disciplinas, o estudo, e nesse caso, o estudo da Escritura. Porque a renovação da mente é exatamente o processo que o estudo da palavra faz na vida do cristão. Por isso, insistentemente, já falei tantas vezes em nossa comunidade aqui na caverna, muitas vezes eu já disse, irmão, se você não ler a sua Bíblia, não meditar na palavra, não deixar o Espírito colocar esse texto escrito no seu coração, você pode passar anos da sua vida perdido. Então é quase impossível, para não dizer impossível de fato, se relacionar com Deus sem ter a mente renovada. E só é possível ter a mente renovada pelo estudo das Escrituras. Amém? Então vamos lá. Estudo é uma experiência específica, não é específica? Você fala assim, vou estudar o livro Celebração da Disciplina. Não é uma coisa muito específica? Olha que legal, então, já. Veja bem, ainda que o assunto que você vai estudar seja abrangente, a ação de estudar ela não se torna algo específico na sua vida. Olha como isso é importante para os dias de hoje. Porque normalmente as nossas atividades, elas são sempre subjetivas e cumulativas. Acumulativa no seguinte sentido: nós temos o hábito de fazer uma coisa fazendo outra, na falsa impressão de que nós devemos ganhar tempo fazendo isso. É muito possível, e eu já ouvi isso, pessoas que acham que conseguem, por exemplo, ler um livro e assistir televisão. Tem pessoas que dizem, eu sou assim. Ok? É muito comum uma pessoa falar, eu faço tarefa de matemática ouvindo rock and roll.
estuda física, né, na faculdade, cálculo, ouvido rock é ótimo. Ok, a pessoa pode desenvolver um método a partir disso, mas escute o que eu vou te dizer, nunca ela será tão efetiva enquanto se ela se concentrasse exclusivamente no estudo. Nunca, porque nós temos uma programação mental. Então, quando você liga o som, aquilo é uma espécie de um botão que aperta que faz você se concentrar, mas tem um tipo de concentração ainda muito superior a essa, que é a que você não precisa de mais nada, além do conteúdo a ser estudado. Então, pastor, eu gosto de ler a Bíblia ouvindo um louvor. Tem problema? Nenhum. Não tem problema nenhum. Você pode se desenvolver no estudo assim. Mas a proposta do estudo é te desconcentrar de todo o resto. É uma experiência específica. Amém? E do que se trata essa experiência, irmãos? É uma experiência capacitadora, sim ou não? É uma experiência específica que nos capacita a fazer o quê? E aqui eu achei interessante as definições de vocês. Porque o estudo, ele é exatamente uma junção dessas coisas que vocês falaram. É uma experiência específica que nos capacita a nos mover a partir de um entendimento que é enraizado na sua mente. É muito louco isso. Vamos perguntar uma coisa para o pastor Rafael. Imagina que você levou o Dominique Toledo no médico, junto com as avós. Aí as avós, a discussão é: doutor, eu devo dar água, doce, suco, chazinho, algum tipo de bebida para o Dominique Toledo antes de 1 ano de idade? Porque todas as avós disseram que todas as gerações da nossa casa, da nossa família, dos tataranetos, do bisneto, foi criada assim. E deu certo. E elas afirmam que deu certo. Então, pela experiência de vida, elas afirmam que deu certo. E o doutor está com o diplomão dele lá de, primeiro, graduação em medicina, depois, especialidade médica em pediatria, e provavelmente ainda tem clínica médica para poder clinicar. Então, 2 especializações, no mínimo 10 anos de estudo, sobre exatamente aquilo que você está perguntando. Aí o doutor diz assim para você: olha, até 1 ano de idade, a única coisa que deve ser ingerida por essa criança é o leite materno. E aí, Rafa? Você ficaria com o conselho das vovós ou do doutor? Do doutor, com certeza. Por quê? Porque ele estudou. Porque ele tem conhecimento comprovado do assunto. Ok. Agora a pergunta que eu queria fazer não é essa. É agora que vem ela. Você vai sair de lá e você vai voltar para sua casa, onde as vovós estão e o doutor não vai estar lá. E a vovó vai entrar no mundo contigo, porque vovó é assim. A menina vai chorar, o menino vai chorar de noite, o Dominique Toledo vai chorar de noite e vai levantar todas as avós que não precisavam levantar, mas elas vão levantar também e falar: é cólica, eu já sei, vou fazer um chazinho de não sei do que, não sei do que. E você vai ficar pensando, e você vai ser super educado como você é sempre. Ô, Dona Valéria, sabe o que é? Que o doutor lá, ele diz que não precisa, que é assim mesmo, que o leite materno é melhor para a cólica do que esse chazinho que a senhora quer dar. Não, mas eu não queria que desse, porque o doutor falou. Resumindo, vou fingir que dessa vez a Dona Valéria vai ganhar, e ela ganhou. Mas dentro de você, uma coisa vai ficar martelando na sua mente, sim ou não? Qual vai ser a experiência que você vai ter diante disso? Imagina que essa situação aconteceu. Como você se sentiria? Desconfortável. Por quê? Porque eu sei
que alguém me disse algo sobre aquele assunto e não está sendo feito. Que quem sabe me disse e não está fazendo. Irmãos, o exemplo que eu dei é um estudo que o doutor fez. E olha o efeito que o estudo que uma outra pessoa fez causa na vida da outra. Nem foi o Rafa que estudou sobre isso. Mas só o fato do resultado, do produto do estudo do doutor na vida dele, criou um grande incômodo na vida dele. Imagina quando é você mesmo que tem a sua mente transformada por um conhecimento. No caso dele, talvez não mudaria absolutamente nada, porque ele é um homem letrado, que com certeza atribuiria ao conhecimento do doutor um selo de verdade, o que, tanto sendo ele lendo num livro ou o próprio doutor ensinando, não faria diferença. Mas onde eu quero chegar? Nós somos escravos daquilo que nós pensamos. Mesmo que o Rafa cedesse à prática cultural da vovó, dentro dele ele se sentiria angustiado por aquilo. Porque há um martelo e um prego ali na consciência dele, sendo batidos de uma verdade que ele aprendeu. De uma verdade que ele aprendeu. Então, o estudo é algo que faz a nossa mente se mover em determinada direção. Amém, irmãos? Quer ver o que eu vou falar para você sobre a fé? Escute isso. Algum de vocês viu Jesus para poder se converter? Jesus apareceu, falou com vocês? Sim ou não? Mas através do estudo, você um dia ou ficou sabendo por alguém, ou você mesmo leu que Jesus Cristo, mesmo não tendo pecado algum, se ofereceu no lugar de pecadores que mereciam morrer para pagar pelos seus pecados. E mesmo sem ter que fazer aquilo, por amor a nós, porque aqueles que creem passam a ter direito nisso, mesmo sem ter necessidade, ele fez. Morreu na cruz para pagar uma dívida que era nossa. Você nunca viu isso. Você não ouviu essa história da boca de Jesus. Mas isso mudou a sua vida radicalmente. A partir do dia que você entendeu isso e falou, uau. A minha mente vai se mover a partir de agora. A partir desse conhecimento, nesse caso, da verdade que eu obtive. E você tem vivido os seus dias desde que você experimentou isso. Cara, uma coisa que você, pelo estudo, adquiriu, isso moveu a sua vida por inteiro. Alguns de nós mudaram completamente o curso das suas vidas por causa desse conhecimento. Alguns de nós estavam indo para a esquerda e ao receberem esse ensino, se voltaram para a direita. Existem pessoas que trocaram de emprego, que mudaram de profissão, por causa desse estudo disso que eu acabei de dizer para vocês. Ou seja, o estudo tem um segredo guardado, é o que faz as nossas mentes se moverem em determinada direção. É ou não é? Vou dar mais um exemplo, que a parte mais difícil para você entender dessa aula é isso. Imagina o Guilherme, estudou engenharia, aí tem um monte de cálculo lá para fazer, para saber como que deve ser feita uma estrutura de um edifício. Aí, a casa é dele, ele vai construir uma casa para ele. Aí ele chega lá, todos os estudos feitos, a espessura das barras de ferro, quantidade de cimento que tem que ir, quantidade de areia, tudo calculado ali, porque há anos, já deu uns 50 anos que tem esse conhecimento,
Então, 50 anos que os caras estudam concreto, gente, tem experiência de tudo quanto é jeito. Aí ele chega lá, vai falar para o mestre de obra lá como é que vai executar a obra. Aí o cara fala assim, não, mas esse ferro aqui é grosso demais. Aí o que você faz, né, Gui? Você fala, não, beleza então, faz do jeito que você quiser aí na minha casa. Você é um engenheiro, você estudou para isso, a casa é sua, e você simplesmente concordaria que alguém que não estudou sobre aquilo, mas que tem uma experiência prática, porque esse é o comum. Onde eu quero chegar, não sei se vocês estão entendendo, onde eu quero chegar? Por que a maioria das pessoas resiste ao estudo? Porque a maioria de nós tem prazer na própria ignorância, por causa do legado de vida que nós trazemos. Eu fiz essa brincadeira com o Rafa, porque a gente é pai novo, né? E a gente sempre esbarra nesse assunto, né, Rafa? Mas eu já perguntei para pediatra várias vezes, qual é a sua maior dificuldade conosco, pais? Ele diz, tirar da cabeça dos pais e dos avós essas coisas que popularmente eles transmitem uns aos outros, sem nenhum tipo de conhecimento científico. É a maior dificuldade para a nossa profissão. Eu falei, sério? A pediatra falou, seríssimo. A minha maior dificuldade profissional é essa. É convencer os pais de que as dezenas de anos de estudo sobre determinado assunto prova que o que nós estamos dizendo está certo. É muito comum na minha casa, não sei na casa de vocês. Você vai ao médico, o médico passa uma receita de uma coisa para você, você pega aquela receita, coloca no bolso, vai lá e faz o que você acha que está certo. Muito comum. E às vezes é mesmo, né? Quer falar, Henrique? Os irmãos entenderam? Estudo ou conto da carochinha? Estudo, irmãos. Sobretudo agora que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós não podemos ser guiados simplesmente pela ignorância dos achismos. Nós precisamos nos deixar conduzir primeiro pela palavra de Deus, depois pelos conhecimentos científicos de cada área na sua área. Nós somos cristãos, irmãos, nós não somos os maiores cientistas do mundo. Todos eles, com algumas exceções, eram de uma origem, de uma tradição judaico-cristã. Eles eram cristãos. Eles estudavam a palavra de Deus. E isso que deu a eles uma renovação de entendimento, para que eles se desenvolvessem em técnicas científicas, em achados científicos que mudaram a história do mundo. 3 coisas são muito importantes para formarmos o nosso pensamento. 3, anota aí. Concentração. 3 coisas. Para formar o pensamento. Primeira, concentração. Segunda, percepção. E a terceira, repetição. Concentração, percepção e repetição. Você precisa se concentrar, você precisa perceber aquela verdade, e você precisa repetir insistentemente, até que aquilo se enraize na sua mente. Mais para frente eu vou destrinchar isso um pouquinho mais, então só vou citar mais algumas coisas aqui. Quer ver um exemplo sobre isso que eu estou falando? Abre aí Deuteronômio 1:18.
Deuteronômio 1, 18. Posso ler? Deuteronômio 1, 18. Gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal nas vossas mãos e ponde-as como faixas na vossa testa. 11, 18. Eu falei 1? Desculpa, irmãos. É 11. De novo, gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal nas vossas mãos e ponde-as como faixas na vossa testa, ensinando-as a vossos filhos, falando delas assentados na vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos, escrevei-as nos batentes das portas da vossa casa, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a vossos pais, como numerosos são os dias em que o céu permanece sobre a terra. Gente, por que Deus instruiu que eles colocassem a lei, no caso ali é a Torá, espalhada na casa? Gente, quem falou que era para fazer isso foi Deus. Porque através do contato focado, simultâneo e repetido, diariamente na vida daquelas famílias, eles iam ter aquela palavra gravada nos seus corações. Aí nós vamos para o Novo Testamento, e o Novo Testamento vai concordar com Deuteronômio, com Êxodo, dizendo que nós temos que deixar o Espírito de Deus e escrever essas palavras no nosso coração. O que é isso? Estudo. O estudo da Escritura, o estudo da Palavra de Deus. Agora vamos ver, nós estamos falando das disciplinas interiores espirituais: meditação, oração, jejum e estudo. Vamos comparar. O estudo é uma disciplina que utiliza-se do mesmo processo, por exemplo, da meditação? Não. Por quê? Na meditação, o processo ele é devocional, contemplativo. A expressão para o processo da meditação é contemplação. Enquanto que no estudo, qual seria o processo? Show, pesquisa, igual o Gui falou, por isso que eu falei show aquela hora já, pensando nessa parte. Mas na verdade, tecnicamente, nós chamamos o processo do estudo de analítico. Analítico porque você não simplesmente recebe, você participa desse processo, fazendo o quê? Um juízo de valor da informação que você recebe. Então, por isso, quando o Gui falou que é a coleta de informações, pesquisa e coleta de informações, show! Mas ainda no estudo tem uma terceira etapa, que seria o juízo dessas informações que eu recebi. Estão certas ou estão erradas? Isso é de fato poderoso para a minha vida ou eu devo descartar? E a impressão que eu tenho é que às vezes os cristãos só estudam a Bíblia com o processo devocional, contemplativo. Lê, mas não analisa. Então isso não se torna poder de Deus na sua própria vida. Que é como se você estivesse lendo um jornal. Ok?
Então nós temos aqui 4 passos para que o estudo aconteça e seja frutífero na vida de um cristão. Os 4 passos para o estudo. Primeiro, a repetição. 4 passos. Repetição. Vou falar, vocês anotem. Concentração. Compreensão. E a reflexão. Semelhante. Semelhante. Porque lá em cima eu estava falando dos requisitos, né, para quando você vai estudar. Agora eu estou falando de etapas psicológicas e formadoras da sua própria mente, que precisam ser consideradas na hora de você fazer. Então eu vou ensinar o que cada uma delas representa no processo, tá? Repetição, concentração, compreensão e a reflexão. Irmãos, existem pesquisas científicas, vários relatos de universidades do mundo, falando que pessoas que repetem informações, até coisas que elas não sabem o significado, algumas delas praticam aquilo sem perceber que está praticando. Eu ia chegar justamente aí. Você pega, gente, presta atenção, treinamento de tropas. De exército, treinamento de forças especiais. Vamos mudar o nicho, já falei disso. Treinamento de raciocínio lógico. A técnica de concurseiro, como é que chama esses negócios? Cursinho preparatório. Todas essas instituições utilizam a técnica da repetição. Música, religiões, como o Gui falou, todas elas utilizam-se de técnicas repetitivas. Na verdade, a repetição aqui não difere. Qualquer tipo de memória, a repetição, ela é importantíssima no processo do aprendizado. Ok, irmãos? Tranquilo? Então, a repetição, ela é a primeira etapa do estudo. Vamos lá, o que seria? O que a repetição faz? Para vocês entenderem o processo. Ela canaliza e cria hábitos regulares que enraizam o que aprendemos em nossa mente. Canaliza e regulariza. Então é como se a repetição fizesse um funil com as informações. Fizesse um funil com as informações. E enquanto a informação é repetida, muitas vezes, ainda que você não tenha compreendido, aquilo se torna enraizado dentro do seu pensamento. Ok? Então a repetição ela é muito importante para o estudo. Muito importante. Você quer decorar um versículo bíblico? Você não precisa saber mais nada. Se você repetir ele, no mínimo 20 vezes durante um dia você vai decorar ele. Você não precisa saber mais nenhuma técnica para guardar um versículo. A simples técnica da repetição te faz decorar um versículo. Pastor, eu tenho muita dificuldade. Faz só isso que eu estou te falando. Deixa de ser preguiçoso também. Porque a maioria de nós não decora versículo porque é preguiçoso. Porque se você lesse o mesmo versículo 20 vezes durante o dia, você decoraria. O mesmo, você não precisa ler um texto. Então você fez sua leitura devocional, escolha um versículo desse e repita ele, insistentemente. Pastor, eu sou mais lerdo, 20 vezes só num dia não deu certo, faz uma semana inteira.
Um versículo só. Imagina se você for cristão há 10 anos. Quantos versículos você já deveria ter memorizado? Imagina se você é cristão há 15 anos, 20 anos. Quantos textos da palavra de Deus você poderia ter guardado dentro de você? E por que nós não guardamos? Porque nós temos resistência com o estudo. Nós somos resistentes em estudar. Vamos lá. Segundo, a concentração. Segundo passo. A concentração eu já falei, então vou correr. Concentração amplia. A repetição enraiza. A concentração amplia o que você está estudando. Ou seja, enquanto há uma canalização durante o processo de repetição e um enraizamento, na concentração há uma potencialização e uma ampliação do que você está estudando. É como se a sua mente fosse um carro e precisasse ir para o mecânico. Fazer uma revisão. Quando você se concentra no estudo, é como se a sua mente estivesse acabando de sair da revisão. Pronta para ampliar um conhecimento em determinada área. Terceiro passo, a compreensão. Concentração, agora compreensão. A compreensão seria o ponto-chave do estudo. Por quê? A compreensão é que de fato nos dá o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade lá de João 8 que nós lemos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estudo não é ter a verdade, é ter o conhecimento da verdade. É saber a verdade. Tá? Então, o que a compreensão vai fazer? Ela ilumina e leva-nos a um discernimento. Então, a compreensão, ela é um passo fundamental do estudo, porque ela ilumina o seu entendimento, coloca luz sobre o seu entendimento e te leva a ter discernimento daquele assunto. E o quarto, reflexão. Na reflexão é estabelecido o tamanho da importância daquilo que nós estamos estudando. Por isso o processo do estudo não é devocional. O estudo não é contemplativo. O estudo é sempre analítico. É preciso ter reflexão. Sem reflexão, nós nos tornamos apenas ouvintes e não praticantes. Mas quando você reflete sobre aquilo, o tamanho do conhecimento da verdade que pela compreensão você ganhou, ele é agora colocado do tamanho real que ele precisa ter na sua vida. Cara, isso é poderoso, então eu preciso que isso ocupe um grande espaço na minha vida. A reflexão vai fazer você dar o tamanho da importância que aquilo merece em você. Tranquilo, irmãos? Para encerrar, vou dar algumas dicas. Como eu devo estudar? Como eu devo estudar, então, os livros? Primeiro eu vou fazer aqui, não deveria fazer isso, porque a gente deveria deixar isso mais para frente, mas eu quero dar um atalho para vocês de algumas coisas. 3 regrinhas básicas de leitura que você precisa ter para estudar. Qualquer pessoa para estudar, qualquer livro, tem que seguir essas 3 regras. As 3 regras, alguns chamam de regras intrínsecas, porque existem 3 regras que são extrínsecas da leitura. Mas as 3 regras intrínsecas seria a primeira leitura que eu devo fazer para estudar um texto. A primeira leitura é para entender o texto. Ou seja, eu vou responder a pergunta enquanto eu leio: o que o autor está dizendo? Primeira leitura, para entender o que o autor está dizendo. Segunda leitura, para interpretar.
Primeira leitura, eu entendo do que se trata. Segunda leitura, eu interpreto o que é que ele quis dizer. Porque uma coisa é o que ele disse, e outra coisa é o que ele quis dizer. E a terceira leitura, estão me acompanhando aí, pessoal? Terceira leitura é para avaliar. Isso está certo ou está errado? Todo o processo de estudo, eu não estou aqui seguindo as linhas da pedagogia, eu estou falando de algo generalizado. Você vai ter que fazer essas 3 leituras para entender, de fato, para interpretar e para avaliar um texto, seja ele qual for. Você precisa entender, interpretar e avaliar. Depois de feito isso, isso já tem uma grande chance de ser conhecimento de verdade para você. Até você fazer isso, muito provavelmente, nunca mais você vai se lembrar disso que você acabou de estudar. Tem que ler. A outra característica para quem quer estudar, levar isso a sério, é muito importante, irmãos. Isso eu estou falando serve para a Bíblia e serve para outros livros também. Todas as pessoas que são extremamente eficazes no que elas estudam, elas tiram muito proveito, elas têm uma característica em comum. Elas estudam textos que interagem entre si. Textos que interagem entre si. Exemplo, se eu vou estudar esse livro sobre oração, é muito importante que, no meu caso, sou cristão, eu leia simultaneamente com ele os textos da Bíblia que falam sobre aquilo que ele está falando. E é melhor ainda se eu puder ler um outro livro de um outro autor, falando também sobre oração. Completamente. Ok? Recebe esse povo aí, gente. Então, queridos, vamos lá para a gente encerrar. Cara, quem aqui já leu Romanos? Não, vamos mudar. Quem aqui já leu Hebreus? Hebreus. Se você não tiver uma boa compreensão das leis do Antigo Testamento, você não entende absolutamente nada do que você lê em Hebreus. Nada. Ler Hebreus sem compreender as leis do Antigo Testamento é praticamente uma leitura que vai te deixar assim com um monte de ponto de interrogação. Então, quando você lê Hebreus e lê isso, o que você está fazendo? Exatamente essa técnica que eu acabei de falar. Que a gente faz sem saber. Outra dica. Comece por temas. Pastor, eu quero ler, eu quero começar a estudar. Por onde eu devo começar? Comece por temas que te chamem a atenção. Amém? Amém? Segundo, comece estudando pequenos livros. Pastor, eu quero estudar a palavra de Deus. Cara, leia as cartas pequenas do Novo Testamento. Porque tem gente que vai começar a estudar a palavra de Deus. Vou ler Isaías. Não dá conta. Normalmente não dá. Vou ler Números. Levítico, não dá. Então você quer começar, eu não estou te desencorajando. Pelo contrário. Você precisa criar primeiro um hábito de estudar, para depois você ter êxito. Amém, irmãos? Mais uma. O que é o estudo mais importante na vida dos cristãos? O estudo da palavra de Deus. E eu quero encerrar fazendo a seguinte afirmação. A Bíblia, nós não estudamos para ter conhecimento. Eu quero encerrar concluindo aquilo que eu falei nos primeiros 15 minutos. Agora você vai entender melhor. A Bíblia, como palavra de Deus, é um livro que nós estudamos não para ter conhecimento, é para sermos transformados.
Cara, você não deve estudar a Bíblia para ter conhecimento teológico, doutrinário. Isso é bom, isso é muito bom, isso é muito valioso. Mas antes de ter esse tipo de conhecimento, você precisa deixar esse livro e o ensino poderoso que está no espírito do texto e não na letra do texto, transformar quem você é em quem Deus quer que você seja. Estude a palavra de Deus, não para ter conhecimento. O conhecimento será natural, consequência natural. Estude a palavra de Deus para que o Espírito Santo transforme você pelo poder do Evangelho. Amém?